que o que nós estamos discutindo é uma lei do município de Uberlândia que, na pandemia, não agora, não antes, na pandemia, a lei do município de Uberlândia que não só vedou a exigência, a exigência do cartão de vacinação, da comprovação de vacinação para ingressar em aulas, no trabalho, no próprio serviço público, como mais, estabeleceu sanções para aqueles que exigissem, ou seja, inverteu totalmente a lógica da questão, porque nós não estamos falando, como foi dito à época por alguns, de uma gripezinha. Nós estamos falando de uma pandemia mundial que mais de 700 mil brasileiros morreram. O Brasil foi o segundo país do mundo em números absolutos, não por 100 mil habitantes, não em percentuais, mas em números absolutos, o segundo país do mundo com maior número de mortes. Não por acaso, o primeiro, à época, foram os Estados Unidos, porque lá, como aqui, de início houve um negacionismo governamental no combate à Covid. Primeiro, deixando claro que eu não trago aqui a minha opinião. Não sou médico, não entendo da matéria. Mas eu fiz uma compilação de algumas matérias jornalísticas do que vem acontecendo em todo o planeta, para que a gente tenha, pelo menos, a condição aqui de refletir um pouco, e como bem disse o presidente nas relatorias anteriores, que o momento é outro, e o mundo já analisa esse fenômeno de outra forma. Bom, preliminarmente, senhor presidente, gostaria de registrar e saudar Vossa Excelência e os nobres pares quanto à proatividade exercida por esta Suprema Corte no combate à pandemia causada pelo vírus Covid-19. Sem sombra de dúvidas, essa pandemia de escala mundial foi um desafio para todas as sociedades ao redor do mundo. E o Brasil foi um dos países com maiores índices de vacinação. Vacinação que, espera-se, tenha tido um impacto positivo para a população brasileira. Faço ainda meus registros de profundo e sincero lamento quanto às milhares de mortes, não só no Brasil, como no mundo. E aí, já pontuo também que sou favorável às vacinas. Creio que tenham sido responsáveis pela redução dos efeitos e até mesmo do número de mortes causados pelo Covid-19. Nesse contexto, é que nos deparamos, nessa Suprema Corte, com diversas e complexas questões. Uma delas é tratada nesta DPF, em que se discute uma lei do município de Uberlândia, Lei Municipal número 3.691/2022, que propõe vedar a vacinação compulsória em seu território. É importante pontuar que, à época em que a lei foi promulgada, em fevereiro de 2022, havia ampla e maciça vacinação em andamento, derivada não apenas do Plano Nacional de Imunização, como também dos diversos julgados proferidos por esta Suprema Corte em atuação conjunta, notadamente ADIs 6.341, 6.586, 6.587. Em várias dessas ações e também nesta DPF, discutia-se não apenas a importância da vacinação, no que estou plenamente de acordo, mas também o adequado equilíbrio entre, de um lado, a compulsoriedade da vacina e, de outro, o respeito a diversos direitos e garantias constitucionais, tais como o direito à vida do indivíduo e da sociedade, o direito à integridade física, o direito de livre escolha dos atos de cada indivíduo, a eficácia da vacina, entre outras tantas questões. Daí porque pedi destaque destes autos, bem como de outros processos também relativos a essa matéria, a DPFs 898, 900, 901, 905, 907 e a ADI 7022, a fim de melhor reflexão e debate de todas essas questões e direitos tratados, direto ou indiretamente, nos autos. Esta é uma breve e necessária contextualização do caso. Atualização das medidas de combate à pandemia do Covid-19 ao redor do mundo. De 22 para cá, é preciso ponderar que os constantes avanços na área da medicina, bem como as mudanças fáticas daí decorrentes, são fatores importantes que devem ser sopesados por esta Suprema Corte. Na medida em que a pandemia causada pelo mesmo vírus da Covid-19 atingiu diversos países, os Estados Unidos talvez tenham sido um dos mais afetados. E lá, nesse sentido, a Suprema Corte norte-americana, em precedente que também abordou questão semelhante, decidiu pela não obrigatoriedade da vacinação para empregados em caso julgado em 2022. O secretário do Trabalho, agindo por meio da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, promulgou o ato normativo para obrigarem a vacinação para grande parte da força de trabalho do país. Tal determinação, que os empregados deveriam aplicar
Se aplicava a cerca de 84 milhões de trabalhadores, abrangendo praticamente todos os empregados com pelo menos 100 funcionários. Todos os empregadores com pelo menos 100 funcionários. O ato exigia que os trabalhadores cobertos recebessem uma vacina de Covid-19 e se anteciparia a leis estaduais contrárias. A Suprema Corte afastou tal exigência. O voto condutor foi expresso no sentido de que, abro aspas, embora o Covid-19 seja um risco que ocorre em muitos locais de trabalho, não é majoritariamente um risco ocupacional. O Covid-19 pode se espalhar em casa, nas escolas, durante eventos esportivos, em todos os lugares, mais que as pessoas se reúnem. Esse tipo de risco universal não é diferente dos perigos do dia a dia que todos enfrentam, como crime, poluição do ar ou qualquer número de doenças transmissíveis. Fecho as aspas. Além disso, apontou que a determinação de vacinação compulsória era incabível, pois, afinal, uma vacinação não pode ser desfeita ao fim da jornada de trabalho. Nesse mesmo contexto, a Casa Branca, espontaneamente, levantou a obrigatoriedade da vacinação contra o vírus da Covid-19 para seus funcionários federais, viajantes internacionais, entre outros, conforme comunicado publicado no próprio site da Casa Branca desde 1º de maio de 2023, após um esforço de todo o governo que levou a um número recorde de quase 270 milhões de americanos recebendo pelo menos uma dose de vacina da Covid-19. Estamos em uma fase diferente de nossa resposta ao vírus do que estávamos quando muitos desses requisitos foram colocados em prática. Além disso, o HHS e o DHS anunciaram hoje que iniciarão o processo de encerrar seus requisitos de vacinação para educadores do Head Start, instalações de saúde certificadas pelo CMS e grupos de pessoas em situações distintas, até mesmo por isonomia, não podem ser tratadas da mesma forma, porquanto possuem regras sistemas de imunidade diversos. Menciono um caso que me chamou a atenção à época. Isso acontece com quase todas as vacinas brasileiras. Para que o organismo ele busque a presença do vírus, geralmente se usa um metal pesado. E isso pode, eventualmente, trazer um efeito colateral. Não é a vacina em si, às vezes é o metal que é agregado ao organismo que pode trazer algum tipo de prejuízo. Então, o que eu trago, de forma bem resumida, o voto é muito, muito longo, é essa realidade de contrapontos e que os outros países estão tentando buscar, tentando criar mecanismos de freios e contrapesos e de aperfeiçoamento dessas bulas vacinais para que a gente tenha pelo menos uma administração disso de forma mais adequada à idade das pessoas, o estado, se de gestante ou não, ou seja, naquele momento realmente não tínhamos como fazer esse estudo e tivemos que, de fato, nos apropriar do que nós tínhamos disponível. Mas vou olhar para frente... Me perdoe, eu vou mandar a Vossa Excelência agora o calendário de vacinação nos Estados Unidos para pessoas acima de 12 anos. Pessoas com mais de 12 anos, e eles recomendam calendário 2024-2025, órgão oficial do governo dos Estados Unidos. Uma dose de vacina Moderna ou uma dose de Pfizer, ou Novavax, etc. E aí eles determinam a vacinação para as pessoas de mais de 65 anos ou imunossuprimidos. Eu vou mandar o WhatsApp de Vossa Excelência, porque o governo dos Estados Unidos continua recomendando a vacinação. Eu vou mandar a Vossa Excelência, porque creio que é uma ajuda à reflexão de Vossa Excelência. Não tenha dúvida, ministro Flávio. Que são matérias que eu trouxe e o que eu relacionei está exatamente no site americano, quando foi suspenso a obrigatoriedade. Eu me reporto mais à obrigatoriedade e não à vedação. Algumas, de fato, foram suspensas, algumas conseguiram retorno, outras ainda não, porque estão em fase de análise. Mas a preocupação que eu vos trago é que tanto os Estados Unidos como a Europa estão bastante atentos a variações que são naturais quando se trata de vacina, né? E eu acho que o Brasil também deve seguir essa mesma toada. Bom, ao fim e ao cabo, como já adiantei, eu acompanho o eminente relator, caso vencido na proposta, que é pela extinção, sem resolução do mérito da DPF, em relação
a Covid, como fizemos em todos os precedentes. Caso vencido, eu reconheço a inconstitucionalidade da lei municipal, que, como disse o ministro Flávio Dino, nos outros casos, nós tínhamos leis que obrigavam, por isso o Supremo deu perda de objeto. Essa lei, ela tem um detalhe, ela obriga a não obrigar. E daí eu vejo que há uma inconstitucionalidade em razão disso. Este tema tem incidência direta sobre essa controvérsia, ministro Fachin, que julgavam superadas há uns 300 anos atrás, mas que hoje ganham esses contornos a partir de uma vulgarização ideológica que supostamente proclama a liberdade de cometer crimes. E realmente isto é algo muito ameaçador ao lado das mudanças climáticas. Eu diria que essa ideia, volto a dizer, que sequer liberal acerca dos contornos dos direitos de liberdade, levam a este caso. A pessoa defende o direito fundamental a transmitir doença. É disso que se cuida. Porque se esta visão da lei municipal de Uberlândia prevalecesse, por exemplo, as pessoas deveriam voltar a fumar em aviões e restaurantes, porque afinal as pessoas são livres para fumarem. Por que estas leis nunca foram questionadas? Então, imaginemos que nós estamos no Supremo Tribunal Federal de um país como o Brasil, um dos mais importantes do mundo, e está, nesse momento, discutindo a tese esdrúxula, data vênia absurda, de que uma pessoa tem o direito fundamental a ficar doente e transmitir essas doenças para outras pessoas. Realmente me causa muito espanto e indignação, porque isto é algo perigoso. Uma vez que levado à enésima potência, justifica o direito até a matar quem pensa diferente. O direito a torturar, a matar, a prender, a aviltar quem pensa ou se comporta de modo diferente, em nome da suposta liberdade. Com muitos argumentos, à época, alguns argumentos como a vacinação, quem tomar vacina vira jacaré, era um dos efeitos colaterais da vacinação. O outro, que as redes sociais muito divulgaram, que, na verdade, a pandemia é de uma conspiração chinesa para instalar na vacina um chip e o Brasil virar comunista. Tudo isso que hoje parece risível, à época foi trazido para que as pessoas não se vacinassem. E o Brasil foi demorando para importar vacina. E aqui é importante, porque, infelizmente, o ser humano tem memória curta, parabenizar o Instituto Butantan. O Instituto Butantan avançou nos estudos, na vacinação, possibilitando o início da vacinação no Brasil, pelo estado de São Paulo, e a partir disso com a repartição para os demais e forçando, assim como aqui no Supremo Tribunal Federal, por uma decisão liminar depois referendada pelo plenário do nosso sempre ministro Ricardo Lewandowski, tendo que obrigar o governo a estabelecer um cronograma de vacinação. Então, é importante lembrarmos isso, porque o que estamos falando é que um determinado município, num determinado momento de pandemia, resolve que não se pode exigir comprovação de vacina. E o ministro Flávio colocou bem, e Vossa Excelência também, não se fala que dá obrigatoriedade no sentido de se pegar a pessoa, vacinar, não, é compulsoriedade. A pessoa não quer se vacinar, ela quer se prejudicar, mas ela não pode prejudicar os demais, ela não pode contaminar os demais na escola, na faculdade, na repartição pública, na empresa. Nós não estamos falando aqui de liberdade, a liberdade de ir e vir. Então eu posso contaminar as demais pessoas.
Os mesmos negacionistas que defendiam isso não admitem que uma criança com sarampo ingresse na sala onde o seu filho está tendo aula. Então, é essa a questão e é esse o momento em que foi editada a lei. E, infelizmente, em virtude desta lei, de outras leis e desse negacionismo, o Brasil, que tinha uma taxa, orgulhosa taxa, de 93,1% de vacinação geral infantil, caiu depois da pandemia, caiu depois desse negacionismo para 71,49%, colocando o Brasil entre os 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. Aqui é a Fiocruz que coloca os dados. O Brasil sempre se orgulhou de ter a sua vacinação, da sua população aderir à vacinação. Lembremos que até um símbolo, ministro Flávio, ministro Zanin, um símbolo nacional de saúde, que era o Zé Gotinha, foi extirpado por um tempo do país, foi exilado do país. Caímos, repito, de 93,1% para 71,47%. Isso fez com que uma doença que estava extirpada do Brasil, a OMS já tinha dado o selo de fim dessa doença no Brasil, o sarampo, retornou ao Brasil, principalmente em relação às crianças. Ou seja, não há dúvidas sobre a necessidade da vacina, os reflexos do negacionismo em relação à ciência e à vacina, não só em relação ao sarampo, a vacina tríplice viral que todos nós tomamos, sarampo, cachumba e rubéola, a cobertura no Brasil depois dessa crise negacionista caiu de 86,2% para 70%. Isso vai ter reflexos. Os reflexos virão em relação às novas gerações. Aqui, presidente, beira aqui o patético e a hipocrisia, as mesmas autoridades que editaram a lei e diziam respeito à dignidade humana, legalidade, direitos fundamentais, para entrar em outros países apresentavam o cartão de vacinação. Ou seja, em Uberlândia não podia exigir. Só que para entrar nos Estados Unidos, se não apresentasse a carteira de vacinação, não entrava. Para entrar na Europa, não entrava. O que fez ainda, e a imprensa muito noticia isso, fez um outro problema de falsificação de carteiras de vacinação. Ou seja, as pessoas respeitam quando autoridades externas exigem a carteira de vacinação e aqui dentro preferem propagar o vírus, causando, repito, 700 mil mortes. Quantas, ministro Toffoli, quantas e quantas mortes não poderiam ter sido evitadas pela consciência das pessoas, não só em antecipar a compra da vacina, mas também em se vacinar, em respeitar o direito alheio. Vossa Excelência, ministro Flávio, citou o apóstolo Pedro. Realmente, duas das palavras mais utilizadas para cometer maldades ultimamente a liberdade. As pessoas falam em liberdade, falam em vida, propagando contra a liberdade, contra a vida, e a questão da Covid-19 é um exemplo disso.